Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no Agroband as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. 280 mil famílias sem assistência técnica. Este será o prejuízo caso a Emater não consiga recuperar o status de filantropia. A entidade perdeu o direito de imunidade de contribuição previdenciária em 1992 por determinação da União e acumulou dívida bilionária que pode desestruturar a empresa e cortar investimentos no campo. Começa a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. O objetivo é imunizar 4 milhões de bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade. O estado está em alerta sanitário desde setembro, quando um foco de aftosa foi registrado no Paraguai. Saiba todas as informações e tire as dúvidas sobre o calendário e as obrigações do produtor rural durante a vacinação. Aberta oficialmente a colheita de pêssego em Porto Alegre. Este ano, os produtores têm muito que comemorar, já que a estimativa é de uma safra recorde de 1.600 toneladas, o dobro em relação ao ano passado. Confira os eventos que vão movimentar o Rio Grande do Sul durante o mês de novembro na Agenda Agropecuária. Seja bem-vindo! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil. Com expectativa de safra recorde, os produtores de pêssego de Porto Alegre realizaram a abertura oficial da colheita da fruta. A capital do Rio Grande do Sul é considerada um dos maiores polos de produção de pêssego de mesa do país. Porto Alegre conta com 150 produtores de pêssego, a maioria concentrada na zona sul do município. Luciano tem uma propriedade de 9 hectares e está eufórico com a possibilidade de fechar o ano com uma safra de 30 toneladas de pêssego. Não me lembro de uma outra safra com tanta fruta em cima de uma planta, entendeu? Então nós temos que vender. Agora o que vai sobrar a gente não sabe ainda. Vamos ver no final. Mas a expectativa é boa. É muita planta, se você dizer assim, é muita fruta em cima de uma planta, entendeu? As plantas têm planta com 50 quilos de fruta em cima. O Rio Grande do Sul conta com 13 mil hectares cultivados e uma produção de pêssegos estimada em 130 mil toneladas, metade comercializadas direto para o consumidor e o restante para a indústria. Um dos segredos da boa safra deste ano foi o clima no sul do país. Tivemos um outono chuvoso, um inverno com bastante frio e agora na primavera, sol e temperaturas amenas, condições ideais para a colheita do pêssego. Está muito mais saboroso esse ano por causa do clima, então nós precisamos de valorização. Então o nosso povo de Porto Alegre que vem até a Vila Nova para nos valorizar, dar valor aos produtores, que tem hoje uma das maiores capitais de plantio de pêssego. Então nós precisamos do nosso povo do nosso lado para mostrar para todo o Brasil que realmente nós temos pêssegos de qualidade e com grande produtividade. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos mostrar para o Brasil o que é produzir pêssego. Dá água na boca só de olhar esses saborosos frutos que nós mostramos agora no VT. E quem quiser conferir, a Festa do Pêssego de Porto Alegre está começando neste final de semana no Centro de Eventos da Vila Nova. O visitante vai pagar entre R$ 3,50 e R$ 4,00 o quilo do pêssego. Vale a pena conferir. E agora nós vamos falar do momento delicado em que se encontra a Emater do Rio Grande do Sul. Esta semana foi ajuizada uma ação popular para recuperar o status filantrópico da entidade após um ato realizado na Assembleia Legislativa do Estado, que contou com o apoio de deputados, senadores, ex-governadores e lideranças do setor agropecuário. A entidade perdeu o direito de imunidade de contribuição previdenciária em 1992 por determinação da União e agora acumula uma dívida bilionária que pode desestruturar a empresa e cortar investimentos no campo, que chegam a 30 milhões de reais. E aqui conosco está o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber Vieira, que vai
trazer a preocupação dos produtores aqui da capital, cerca de 200 famílias que são atendidas com assistência técnica, cursos de capacitação e outros serviços pela Emater. Inclusive, presidente Kleber, os produtores de pêssego que garantem esta safra recorde este ano, como nós vimos há pouco aqui nessa imagem de abertura da colheita. Vocês estão, ao mesmo tempo, festejando a colheita do pêssego, mas preocupados com o risco de ficar sem essa assistência. Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, não podemos de maneira alguma ficar sem a Emater, né? Muito disto que nós estamos colhendo no campo é fruto da Emater, né? Da Emater nos ajudando, né? Inclusive com o projeto de certificação. A Emater hoje está com o projeto de certificação de orgânicos dos hortifrutis em Porto Alegre. Quer dizer, não podemos de maneira alguma ficar sem assistência da Emater. Por isso é importante essa ação popular e tentarmos fazer com que reverta esse quadro, né, e que a Emater se mantenha. Não pensamos de maneira alguma ficar sem assistência da Emater. Não podemos ficar sem assistência da Emater, ao menos em Porto Alegre. Eu acho que em todo o estado deve ser mais ou menos a mesma coisa. Presidente, e aqui Porto Alegre, que tem essa zona rural importante, são a maioria pequenos agricultores que estão nessa área agrícola da capital. E todos eles precisam dessa assistência que a Emater presta, porque os médios e grandes têm uma facilidade maior para contratar uma prestação de serviço. Sem dúvida nenhuma. Nós, Porto Alegre, nós temos 95% da nossa área rural são de pequenos produtores. Então, esses pequenos produtores são os que mais precisam dessa assistência do agrônomo na sua propriedade, orientando. Então, sem dúvida nenhuma, nós, principalmente em Porto Alegre, e eu costumo dizer que periferia hoje tem todo o Rio Grande do Sul, né? Porque as cidades estão crescendo e invadindo a área rural, de formas que a Emater, sem dúvida nenhuma, mais uma vez eu reafirmo, sem dúvida nenhuma, uma necessidade básica hoje para nós nos mantermos, principalmente nas periferias de cidades aí, com os pequenos produtores. Presidente, a gente acabou de ver a abertura da colheita do pêssego. Eu disse que fiquei com água na boca, porque realmente as frutas estão lindas. E o clima de inverno ajudou muito na qualidade do pêssego esse ano. O pêssego está doce, muitas pessoas têm perguntado como é que está o teor de açúcar. Nós tivemos uma felicidade muito grande, eu costumo dizer assim para a gente que já tem uma idade um pouquinho maiorzinha, não é? Que nós tivemos um inverno de 20, 30 anos atrás, com a estação bem definida. Isso fez com que, na realidade, para quem viu ali as imagens, os pessegueiros quebrando por excesso de fruta no pé. E o teor de açúcar é muito alto. Com consequência disso, então, um pêssego saboroso. Quem visitar a nossa festa vai ter um produto de qualidade e importante. Vai estar comprando um produto colhido no dia. Isso é importante nessas festas que nos ajudam a desovar a produção de 1.600 toneladas, né, que não é pouco. E como disse ali o nosso companheiro lá, vamos mostrar como se produz pêssego em quantidade e saboroso em Porto Alegre. Mas também alguém já me perguntou ao longo da semana se só tem pêssego para vender na festa do pêssego. Não, porque a gente tem outras frutas aqui em Porto Alegre também. Temos ameixa, temos uva, temos moranguinho, enfim. O moranguinho, para quem não sabe, Porto Alegre hoje tem muita cidade aí dizendo que faz festa do morango, e Porto Alegre planta mais morango do que essa gente. E nós temos lá uma quantidade. Só esse produtor que fez a abertura que deu no começo do programa, só esse produtor tem 60 mil pés de morangos plantados. Então quem vai à festa vai encontrar lá nectarina, ameixa de duas qualidades, ameixa preta, ameixa branca, pêssego, uma feira de artesanato, produtos derivados do pêssego vão ter lá, sorvete, basicamente o sorvete vendido na festa é todo ele feito do pêssego. Então tem várias qualidades e uma novidade esse ano, que quem for à festa vai encontrar hortaliças orgânicas. O pessoal dos orgânicos, assistido 100% pela Emater, vão estar na festa vendendo seus produtos. Vocês observam o crescimento da produção de orgânicos? Eu estive agora em novembro na feira de Anuga, em Colônia, na Alemanha, e eles têm lá um pavilhão já reservado para os orgânicos dentro dessa tendência mundial. E aqui em Porto Alegre, se verifica isso também, presidente? Nós tivemos agora um congresso, né, o Congresso Alimentar na Zona Rural de Porto Alegre, e constatamos lá que tem muita gente urbana que foi para a Zona Rural plantar orgânico. Então, nós tivemos um crescimento de 50% nos orgânicos na Zona Rural de Porto Alegre. E com esse trabalho da Emater de certificação,
dos orgânicos da zona rural de Porto Alegre, a tendência realmente é aumentar. Mas estamos num trabalho de ajudar o pessoal do orgânico, porque é difícil plantar orgânico, enquanto os outros botam, os outros produtos colocam lá, então, alguns produtos, subprodutos que fazem um pé de alface ser diferenciado, né, no visual, mas no sabor nem se compara, né? Mas nós temos um aumento de 50% dos orgânicos na zona rural. Presidente, a gente vai ampliar daqui a pouco, na nossa próxima entrevista, a vacinação contra a febre aftosa, mas vocês estão vacinando o rebanho aqui de Porto Alegre também, e tem uma campanha importante que o senhor leva para o Ministério da Agricultura para uma vacinação em massa contra a leishmaniose, vacinação daí dos cães. Nós temos o problema de viver na periferia. Evidentemente que as periferias são pessoas mais humildes, e o cachorro adentrou na zona rural com uma força muito grande. Nós, no trabalho de vacinação que o sindicato tem, vacinando contra outras endemias, o gado, as ovelhas, os caprinos, os equinos, nós nos deparamos então com o problema nos cães. E estamos montando um projeto para tentarmos levar em Brasília e conseguirmos verbas para aumentar o sistema de vacinação, então para os cachorros e para os cavalos também, para ver se a gente consegue eliminar isso, que na realidade é uma doença muito perigosa, né, para os humanos e principalmente nas periferias de cidades, né, nas vilas. Nós encontramos casos gravíssimos nas ilhas, tanto dos marinheiros como Ilha da Pintada, onde abrange a territorialidade de Porto Alegre. De Porto Alegre, do sindicato, e lá nós encontramos uma situação de caos, né? Então nós queremos vacinar também, já que temos uma equipe na rua, toda ela programada para isso, para vacinar outras coisas, vamos tentar arrumar verba para que a gente também elimine essa endemia que problemas pode causar para a população. Parabéns pela ideia, muito obrigada. Nós estamos, então, também já participando desta campanha aqui do Sindicato Rural de Porto Alegre, que o presidente Kleber Vieira acaba de expor aqui no nosso Agroband. Outro órgão que também passa por uma crise, mas por motivo diferente, é a Companhia Estadual de Silos e Armazéns. A área técnica do Ministério Público de Contas do Estado está analisando denúncias encaminhadas pela direção e pelo Sindicato dos Funcionários da SESA. As informações dizem respeito a licitações e questões trabalhistas, entre outros problemas. Ainda em novembro, deve ser emitido parecer inicial sobre a análise. Nesta semana, o presidente Jerônimo de Oliveira Júnior confirmou que serão colocados à venda 5 hortos florestais e 6 unidades da companhia para tentar resolver parte da crise financeira. Os imóveis estão avaliados em 55 milhões de reais. A dívida total da SESA ultrapassa 178 milhões de reais. As consequências da crise já preocupam os arrozeiros do estado, que consideram a companhia estratégica para a armazenagem do grão e para as exportações via Porto de Rio Grande. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere a previsão do tempo e todas as informações da segunda etapa da febre aftosa, da campanha que deve imunizar cerca de 160 milhões de bovinos e bubalinos em todo o Brasil. Nós já voltamos.